CLT. Só de ouvir essa palavra, algumas pessoas já começam a se coçar, começam a sentir dores, algumas tonturas, porque hoje em dia ninguém mais quer ser CLT, né? Todo mundo quer trabalhar por conta, todo mundo quer trabalhar com internet, ou trabalhar de casa, ou coisa do tipo, ok? Todo mundo quer dinheiro fácil hoje em dia. E eu estou aqui hoje para contar para vocês as minhas experiências como CLT, ok? E mostrar para vocês que eu aprendi várias coisas com esses empregos, ok? Com o passar dos anos eu amadureci bastante sendo CLT. E é isso aí, cara, eu vou aqui trazer pra vocês um videozinho pra gente bater um papo sobre. E pra começar, não, eu nunca trabalhei em mercado, tá? Graças a Deus eu nunca precisei fazer isso. Mas eu tive um trampo, parceiro, que eu acho que foi pior do que trabalhar em mercado, ok? E envolvia lixo. Exatamente, então fica aí que eu já falo pra vocês sobre esse emprego aqui meu que eu tive aí. E bom, pra começar, o meu primeiro emprego foi lá em meados de 2018, ok? Quando eu completei 18 anos, assim que eu completei 18 anos, eu já tive que começar a ir atrás de emprego, né, compadre? Pra ajudar em casa, ajudar nas contas, e porque eu queria ter meu próprio dinheiro pra comprar minhas coisas, fazer minha carteira de motorista, comprar meu carro, comprar minhas coisinhas. Então, uma amiga da minha mãe chegou um dia falando que aonde ela trabalhava estavam contratando. E aí ela falou que contratavam sem experiência e tudo mais. Então eu fui lá, mandei meu currículo e acabei sendo contratado nesse primeiro emprego aí. E bom, na época com esse meu primeiro emprego eu ganhava cerca de R$1.000, ok? R$1.060 mais ou menos, se eu não me engano. E era um emprego onde eu trabalhava de quê? O que eu fazia nesse meu primeiro emprego, né? Eu trabalhava como ajudante de serigrafista. E se você não sabe o que é um serigrafista, talvez na sua casa aí você tenha uma camiseta com uma estampa, né, cara? Com uma estampa grande ou uma estampa, tipo, com uma palavra e tal. O trabalho de serigrafista é o quê? É fazer essas estampas, ok? A gente tem que pegar uma espécie de quadro e tal, que tem o desenho da estampa que a gente quer, a gente coloca em cima da camiseta e passa uma espécie de rodo com uma tinta assim, que faz com que o desenho saia bem certinho na camiseta. Obviamente que não é tão fácil assim, tá? Tem que ter os macetes, porque senão a estampa sai torta, ou dá alguma cagada e aí fudeu, mané. E bom, cara, por ser meu primeiro emprego, eu não sabia fazer bosta nenhuma, tá? Eu não aprendi, inclusive, a fazer serigrafia, eu não aprendi a fazer estampa de camiseta, porque eu era muito novo na época e eu sempre tive um problema muito grande, cara, muito grande em aprender as coisas, tá? Tipo, eu tenho um pouco de TDAH, eu acho, alguma coisa assim, então eu sou bem lento, bem devagar mesmo pra aprender as coisas, vocês não têm noção, cara. E eu não falo brincando, tá? De verdade mesmo, eu tenho muita dificuldade em aprender coisas novas assim, ainda mais quando é sobre pressão. E lá nesse trampo que eu trampava, nesse primeiro trabalho, tinha um cara lá, mano, que o cara era insuportável, mano. O cara pegava no meu pé, o cara era chato, insuportável. Aí na parte da manhã ficava só eu e mais um piá lá. E na parte da tarde chegava esse cara. E sempre quando esse cara chegava, mano, já me dava aquele... Puta, sabe quando dá aquele calafrio, aquele arrepio? Dá aquela sensação ruim assim. Porque era muito ruim trabalhar com o cara. O cara era chato, era insuportável. Pegava no meu pé, me xingava. Mano, o cara era chato pra cacete. Enfim, fato é que eu fiquei nesse emprego acho que uns 4 meses só, ok? E acabei sendo demitido. E vida que seguiu. E depois desse emprego, eu acho que eu fiquei, sei lá, 1 ou 2 semanas sem trabalhar só, ok? E já entrei em outro logo em seguida, que aí foi por recomendação do meu padrasto. Eu entrei em uma empresa como terceirizado daí. E bom, o salário nessa empresa já era um pouco melhor, aumentou um pouco aí meu salário. Mas cara, como eu era terceirizado, eu me sentia excluído dentro dessa empresa, ok? Tipo, as pessoas eram super gente boas comigo, tá? Os caras da empresa lá, que eu trabalhava, eram gente boas demais comigo. Porém, eu me sentia excluído porque, cara, eu não sei, cara, tipo, era só tinha eu naquele de terceirizado na empresa e o resto das pessoas, tipo, eram da empresa mesmo, tá ligado? Só eu era terceirizado, então eu me sentia bem excluidão, pá. Eu era bem tímido, ainda sou tímido pra cacete, mas na época eu era bem tímido também, tinha muita vergonha. E aí, tipo, eu acabava me sentindo um pouco excluído por ser terceirizado, porque na minha cabeça as pessoas falavam, tipo, nossa, ó, é terceirizado, esse aí é a plebe da empresa aqui. Mas obviamente que ninguém nunca falou nada pra mim, tá? Todo mundo me tratava super bem, era só paranoia minha mesmo. Eu sempre fui meio paranoico nessas partes. E bom, esse trabalho, cara, ele era bem puxado, ok? Porém tinha dias que não, cara, tinha dias que era tipo super de boa. Eu lembro que eu tinha um Nintendo Switch na época, tinha dias que eu ficava o dia inteiro, mano, o dia inteiro jogando videogame porque não tinha o que fazer na empresa. Eu ficava o dia inteiro sentado, deitado, só jogando só. Mas tinha dias que, meu amigo do céu,
O bagulho era louco, o bagulho era puxado, envolvia pé de cabra, envolvia martelo, e, tipo, cara, tinha dias que eu chegava em casa quebrado, mano, quebrado, porque tinha que erguer peso também, tinha uns, tá ligado, pallet de madeira? Lá tinha pallet de madeira, eu tinha que ficar erguendo essas porra o dia inteiro, meu compadre. Minhas costas, meus braços, tinha dia que eu chegava estourado em casa. Ai, que delícia! E esse trampo era pra 3 pessoas, ok? Porém, éramos só em 2. Eu trabalhava de tarde e tinha mais um que ficava na parte da manhã lá na empresa lá. Porém, essa empresa em que a gente trabalhava, ela rodava 24 horas por dia, tipo, tinha terceiro turno e tal. Então tinha que ter 3 pessoas, mas não, a empresa que contratou a gente era mão de vaca e acabava que só tinha 2 só, um pro turno da manhã, um pro turno da tarde. O cara da manhã que se fudia, né? Porque ele pegava todo o acúmulo que tinha do terceiro turno ia pro cara da manhã. O cara da manhã se fudia demais. Eu chegava no segundo turno, tipo, pra mim, tinha dia que era puxado, mas, tipo, era bem mais tranquilo, porque eu chegava, o cara do segundo turno já tinha feito tudo que tinha que fazer, eu só tinha que dar aquela pincelada, né? Só manter a limpeza daí. Mas depois de um tempo, a empresa acabou demitindo o funcionário da manhã e, mano, deixaram somente eu. Teve uma época que era somente eu, somente eu trabalhava. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde. E eu tinha que dar conta do primeiro, do segundo e do terceiro turno. Então vocês imaginam só, eu sozinho dando conta de 3 turnos, tipo, de catar pallet, papelão, cara, cara, tinha dia que eu chegava lá naquela empresa, cara, e era uma zona, cara, era uma zona, vocês não tem noção, cara, tipo, era pilha de caixa, pilha de pallet, eu tinha que pegar tudo aquilo lá e colocar tudo sozinho numa caçamba que tinha lá. Então era muito, essa época, mano, essa época foi uma das épocas mais tristes da minha vida, porque, cara, eu chegava em casa triste, chegava em casa deprimido e eu falava pros caras da empresa, tá puxado aqui, os caras cagavam pra mim. Então foi uma época em que eu me senti realmente escravizado, foi uma das épocas mais tristes da minha vida. Eu acho que eu quase tive depressão nessa época, hein, mano, porque era foda, cara. Eu vou falar pra vocês, tipo, eu não tô brincando, tá? Não tô exagerando. Era muito foda, porque era um trampo pra 3 pessoas, eu fazia sozinho. Essa época aí, mano, ó, só de lembrar já dá até um negócio aqui. E beleza, depois disso teve a pandemia, ok? Eu fiquei um tempo em casa e quando eu voltei, eu não voltei pra empresa como terceirizado, ok? Eu fui lá pro pátio da empresa mesmo, fui lá pro pátio, pra sede, pra matriz, digamos assim, da empresa em que eu trabalhava. E, mano, ali foi um inferno, tá? Mano, ali foi um inferno na minha vida, cara. Ali foi um inferno, juro pra vocês. Porque lá tinha uma pessoa, ok? Eu não vou falar que nomes, não vou falar o gênero também, mas tinha uma pessoa lá, ok? Que, mano, era super mal educado comigo, me tratava super mal, tipo, me tratava como plebe mesmo. Tipo assim, ela trabalhava, tipo, no escritório. E eu trabalhava na parte de mexer com lixo, resíduo e tal. E ela, tipo assim, claramente menosprezava eu e as outras pessoas também. Mas, tipo, cara, ela pegava muito no meu pé, tá? Pegava muito mesmo. E, cara, eu tinha um ódio dessa pessoa, cara, um ódio que vocês não têm noção. E, mano, a pior parte desse trabalho era o que, mano? É que eu mexia literalmente com lixo. Lixo orgânico, tá? Comida. Cara, então vocês imaginam o jeito que era, tá? Tipo, eu tinha que pegar, jogar o lixo. Tinha, às vezes, acumulava lixo, tá? Eu tinha que pegar com uma pá todo esse lixo orgânico, que era comida e tal, e jogar dentro de uma caçamba. E, cara, aquele lugar, tipo, ele fedia, obviamente, né, porque era lixo, tipo, fedia demais. Às vezes, e aquele fedor ia pra minha roupa, ia pra mim, tipo, cara, essa época minha, tipo, eu não tinha autoestima nenhuma, porque a minha roupa era fedida, eu fedia demais. E, cara, trabalhar com lixo assim, mano, é muito triste, tá? Eu não tô menosprezando a profissão de lixeiro, tá? Nada disso, não tô falando isso, mas eu já tive essa experiência de mexer com lixo orgânico. Eu digo pra vocês que é muito ruim, cara, é muito paia. Tipo, as pessoas que trabalhavam comigo eram gente boas, mas o trampo era muito ruim, cara. Porque você mexer com lixo, aquele fedor o dia inteiro no teu nariz, você chegar fedendo em casa, a roupa toda manchada, porque, sei lá, caiu algum tipo de amaciante na sua roupa quando você foi mexer com lixo e tal. Cara, Nossa, foi uma época bem ruim, cara, bem paia mesmo. Nossa senhora, que trampo ruim que foi essa. Essa época que eu fiquei no pátio lá, foi uma das piores épocas aí também pra mim, porque, cara, era horrível, tá? Mas nessa empresa tinham caminhões, ok? E tinha dias que eu ia como ajudante do motorista e tal. E esses dias eram bem bons, eu gostava de ir como ajudante, porque eu ficava só no passageiro, eu ficava só de boa ali no passageiro, ajudando o motorista ali. Então, tipo, às vezes era viagem, tipo, só de 1 hora. Então eu ficava 1 hora só de boa, no banco do passageiro e tal. E quando chegava no lugar, eu ajudava o motorista, fazia a minha parte, né, como ajudante.
e depois a gente ia fazendo isso até dar o horário de ir embora aí. Porém, como eu disse antes, não era todo dia que eu ia como ajudante, tá? Era bem de vez em quando. Então, o resto dos dias eu ficava no pátio lá e tal. Então, tipo, eu tava sempre fedendo. E tinha dias que eu tava como ajudante do motorista, eu tinha que entrar no mercado, lotado, mercado cheio, lotado de gente. Eu tinha que entrar no mercado com o meu uniforme da empresa, fedendo, sujo. Eu tinha que ir lá no meio do povo e pedir tipo, sei lá, eu tinha que pedir, por exemplo, pro dono da loja ou do mercado, pro gerente do mercado assinar um papel pra mim. E, cara, nossa, era muito triste, cara, era muito triste, porque eu entrava, tipo, fedendo, sujo e tal, e as pessoas, tipo, puta, imagina as pessoas olhando pra mim, um cara novo, assim, com... Ah, sei lá, cara, era bem paia, tá? Era bem triste, não sei nem explicar, não sei nem como dizer assim. E bom, nesse meu segundo trampo eu acabei ficando 4 anos, tá? Porém, eu não aguentei o tranco, cara, começou a me dar depressão, comecei a ficar muito mal nesse trampo, porque, como eu disse, antes o trabalho já era puxado. Aí fui lá pro pátio, lá comecei a mexer com lixo. Aí, mano, nossa, cara, eu não tinha autoestima, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer nada, cara. Nossa, foi uma das épocas mais tristes. Eu sei que a paia faz isso, mas tipo assim, mano, eu chorava, cara. Eu chorava de raiva, eu chorava de tristeza. Porque era um trampo que realmente era horrível, tá? Era paia. E bom, meu terceiro emprego é o atual, tá? E o salário é bem melhor, tá? Bem melhor do que os outros empregos que eu tive. É tipo 1000 vezes melhor, assim. E eu tenho vários e vários e vários benefícios, tá? Tem vários benefícios nessa empresa. O salário é 1000 vezes melhor do que o salário dos outros trampos que eu tive. E o mais louco é que, tipo assim, o trampo é de boa, tá? Tipo, o trampo é bem de boa. Eu trabalho 1000 vezes menos, tipo, não mexo com lixo, não mexo com nada. Tipo, é um trabalho onde eu fico limpinho. Não faço força, não faço nada. É um trampo super de boa e eu ganho 1000 vezes melhor do que eu ganhava antes, cara. Então, tipo, isso é muito louco, né, cara? Isso que é o que eu penso às vezes, tipo assim, você trabalhar como CLT, cara, às vezes você se fode lá trabalhando com um trampo de bosta e ganha um salário de bosta. Às vezes tem um cara que não faz porra nenhuma, um cara que trabalha bem de boa e ganha um salário 1000 vezes melhor que o seu. Tipo, é muito triste essa situação, né, cara? Tipo, você às vezes trabalhar um monte pra ganhar um salário de merda e não trabalhar nada e ganhar um salário bom pra cacete. É bem paia. Mas eu não tô aqui pra criticar o capitalismo nem nada, tipo, não sou isso, tá? Não sou assim, cara, não sou esse cara. Mas é de se pensar, né? É de se refletir um pouco aí na nossa sociedade. E bom, nesse trampo aí, mano, eu entrei como aprendiz, tá? Entrei como aprendiz lá, menor aprendiz, jovem aprendiz, e acabei sendo efetivado com o tempo, e daí fui subindo nos cargos lá e tal. E, cara, tô lá até hoje, tá? Tô lá até hoje lá. Mas tem uma coisa que é como eu já disse no começo do vídeo, eu acho já, que eu sou um cara bem lento, tá? Eu sou bem devagar pra aprender as coisas. E nessa empresa, eu tenho que mexer com máquinas, tá? Com botões, eu tenho que lembrar as coisas, tem que ter memória boa, digamos assim, pra você aprender as coisas. E, mano, eu tenho um sério problema mesmo, em prestar atenção nas coisas, tá ligado? E, tipo, não é porque eu sou burro, não é porque eu sou incompetente. Eu não sei, cara, eu devo ter algum problema de TDAH ou algo do tipo, porque eu sou muito devagar pra aprender as coisas, cara. Toda vez que eu tenho que aprender algo novo, é um sufoco, porque eu demoro pra aprender. E por mais que eu tente, eu me concentro, eu falo, não, eu vou conseguir, eu vou aprender. Por mais que eu me concentre, ainda assim eu demoro tempo pra pegar as coisas, pra pegar as manhas, pegar os macetes, pegar certinho o que eu tenho que fazer. Então eu tenho esse problema, eu tenho esse sério problema aí em aprender as coisas, cara. Eu tô falando isso aqui porque a empresa em que eu trabalho, tipo, exige que você aprenda as coisas um pouco mais rápido. E eu, como eu tenho essa lerdeza, pra mim é um pouco tenso. Mas é de boa, tá? No começo eu me batia bem mais pra aprender as coisas. Hoje em dia, como eu já sei a maioria das coisas, então é mais tranquilo pra mim. Mas no começo, rapaz do céu, o que eu me batia e o que eu levei de comida de rabo não tá escrito. E bom, nessa empresa, diferente das outras que eu trabalhei, aqui tem oportunidade de crescimento. Tipo, eu posso crescer dentro da empresa, tipo... Eu posso, se eu estudar, se eu fizer tudo certinho, bonitinho, eu tenho chance de crescer. Chance, né? Não é certeza, mas eu tenho chances aí, pequenas chances de crescer dentro da empresa. Porém, eu não tenho interesse. Tipo, não é um trampo que é ruim, não é um trampo que, como eu já disse, não é pesado. É o melhor trampo que eu tive até hoje, sem sombra de dúvida, sendo CLT. Mas é um trampo em que eu não, cara, sei lá, eu só não curto, tá? É que, cara, a minha vontade, meu sonho sempre foi, tipo, trabalhar, tipo, de boa. Não tô falando que, tipo assim, eu quero ser vagabundo. Mas é que, cara, eu gosto tanto de criar conteúdo, eu gosto tanto disso aqui de conversar com vocês, de trazer conteúdo e tal, que o meu sonho, sem sombra de dúvida, sempre foi e sempre vai ser isso aqui, tá? Sempre vai ser viver disso aqui, viver fazendo meus videozinhos
e tudo mais. Porque eu sou um cara bem antissocial, sou um cara bem... eu tenho até um pouco de fobia social, eu acho. Então, tipo, trabalhar em empresa onde envolve, tipo, equipe, envolve outras pessoas, sempre me deixou bem... Sempre foi difícil pra mim, tá? Porque, cara, eu não consigo, tipo, eu não consigo me adaptar, tipo, eu não consigo... Por exemplo, eu não tenho papo com as pessoas, tipo, eu sou muito antissocial. Então, pra mim, um trampo onde eu trabalhasse de casa, de boa, nossa, pra mim seria meu sonho, tá? Porque, cara, eu falar sozinho eu consigo falar sozinho numa boa. Você pode ver que eu faço vídeos aqui, se pudesse eu ficava, sei lá, 3 horas falando de boa aqui sozinho. Mas conversar com outra pessoa, cara, tipo, conversar com outra pessoa ali, pra mim é muito difícil. Muito, 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 muito difícil, cara, porque eu tenho sérias dificuldades em me socializar. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Então, por conta disso, é um trampo que é muito bom, que ele paga bem pra mim. Não tô falando que eu ganho rios de dinheiro, não tô falando que eu sou rico, tá? Não, nada disso. Tipo, ele ganha um pouco, eu ganho um pouco melhor do que a grande maioria dos brasileiros aí. Isso não tem como negar. Mas, tipo, não é um salário, tipo assim, também que é, nossa, o salário é foda. Não. É um saláriozinho que eu ganho aí. Mas o trampo, ele é de boa, ele é fácil, tipo, não é pesado. Mas, como eu disse, pra mim o maior problema mesmo é essa parte de ter que trabalhar em equipe e ter que me socializar. E aí é onde pega pra mim. Então... Por conta disso que eu tenho vontade de crescer lá dentro. E por conta disso que eu tenho muita vontade de crescer meu canal no YouTube e viver disso aqui. E bom, eu tô lá já faz quase 3 anos, ok? E cara, essas foram minhas experiências como CLT até hoje, ok? Eu sei que muita gente demoniza o CLT, fala, nossa, CLT é horrível, meu Deus do céu. Nossa, você tem que sair como é que é, sair da Matrix, não pode ser CLT, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E cara, eu acho que vale a pena, tipo, não que vale a pena, tá? Mas tipo, se você não tem opção, cara, mano, como é que você não vai ser CLT, compadre? Você vai fazer o quê? Vai ficar o dia inteiro na tua casa, tipo, vai criar um canal no YouTube, digamos assim, digamos que você quer ser youtuber. Você vai criar um canal no YouTube, vai ficar postando vídeo e rezar e torcer para que um dia seu canal cresça. Mas vai que esse canal nunca cresça, compadre. E aí? Como é que você vai fazer? Você tem que ter um emprego, pelo menos, para você ir se mantendo. E aí quando você vê que seu canal dá certo, aí sim, mano, aí você pode pedir demissão, sei lá, e aí sim focar. E aí sim você pode focar no seu canal e tal, que aí você vai estar ganhando dinheiro, vai estar ganhando uma renda, digamos assim, né? Agora, se você não tem trabalho e quer meter logo a cara no YouTube, meter o louco no YouTube achando que vai crescer da noite pro dia, parceiro, pode ser que você dê sorte, com certeza, mas pode ser que não. Então, eu acho que eu aprendi muita coisa sendo CLT, tá? Aprendi bastante coisa mesmo, aprendi a me comunicar melhor, aprendi a trabalhar em equipe, por mais que eu tenha dificuldade, eu aprendi um pouco a lidar com as pessoas, a conversar com as pessoas. E assim, não é todo trampo CLT que é uma porcaria, tá? Tem trampo CLT que é ruim, mas tem os trampos CLT que é de boa, porra. Você, tipo, não faz nada praticamente, tipo, é um trampo de boa, tranquilo e tal. Não é todo trampo CLT que é ruim. Obviamente que o que as pessoas mais demonizam hoje em dia é trabalhar em supermercado, né, cara? E eu concordo plenamente, trabalhar em supermercado é triste, eu sei que deve ser complicado, deve ser paia, mas cara, se você não tem opção e você precisa pagar suas contas, mano, infelizmente a opção é essa, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer, mano, não tem como você ficar, como é que você vai pagar suas contas sem trabalhar, meu compadre? Você tem que dar um jeito, vai lá, trabalhar no mercado por um tempo, vai fazendo um curso, com o dinheiro que você ganha, faz um curso e, cara, vai tentando crescer na vida, vai fazendo um curso, vai tentar arranjar outro emprego, manda currículo pra outra empresa, e assim você vai indo, até que você consegue um emprego melhor pra você aí, e assim você consegue viver mais tranquilamente, né? Com um salário melhor e com um trampo bem mais de boa também. E cara, é isso aí, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouco mais longo do que eu esperava, eu acho. Espero que não tenha ficado confuso, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, meus parceiros, meu muito obrigado. E se você é CLT, fala pra mim aqui embaixo, ok? Qual que é o seu trampo, o que você faz. E se você gosta do seu trampo ou não, ok? Meu muito obrigado. E esse foi mais um vídeo aí.